Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Carmo e hoje eu vou ser a host de mais um episódio sobre propostas do Catalyst. No momento, nós vamos apresentar propostas do Catalyst Fundo 10 e hoje eu tenho aqui o Tiago e o Rodrigo que vão apresentar algumas propostas. Se você tiver alguma pergunta, por favor, o link das propostas vão ficar aqui na descrição do vídeo. Por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para que você receba notificações sobre mais vídeos. Eu pretendo trazer mais propostas, tanto em inglês e em português, para que vocês possam votar. Todas as pessoas que se registraram no último registro para votar no Fundo 10 podem votar nessas propostas. Eu faço isso porque eu acho que explicar as propostas em vídeo torna o acesso do conhecimento das pessoas votantes mais fácil, porque às vezes uma proposta ela é muito técnica, às vezes ela é muito abstrata, e aí quando a gente está em vídeo, e às vezes compartilhando a tela, mostrando a proposta, falando a entrega de valor, de entregar para a comunidade, vocês possam entender melhor. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Maria? Oi, Thiago. Tudo bem, pessoal. Eu vou passar aí pro Rodrigo, que ele é o main proposer aqui dessa proposta aqui. E também quero que vocês aí fiquem até o final do vídeo, que aí tem uma informaçãozinha extra no final. Um pequeno anúncio aí da comunidade. Então, vou passar aqui pro Rodrigo para ele iniciar a explicação aí da proposta. Rodrigo, às Oi. vezes algumas pessoas estão aqui no canal pela primeira vez. Se você puder começar se apresentando um pouco, então, se dirigindo à sua proposta, por favor. Tá, eu vou dar uma breve introdução à minha participação no ecossistema Cardano. Eu comecei a participar do ecossistema Cardano em torno de 2018, de uma forma especulativa, apenas como um investimento. Mas a minha participação em relação a trabalho e realmente desenvolver projetos na Cardano começou em 2020, quando eu comecei a trabalhar no projeto Catalyst, no Fundo 2. E a princípio comecei como um revisor de propostas, né? E tenho seguido nessa função até hoje no Fundo 10. E agora no Fundo 10 é a primeira vez que eu estou participando como proposer, né? E eu estou querendo colocar propostas relacionadas ao trabalho que eu já vinha desenvolvendo como revisor de propostas e uma área de interesse que eu vi que poderia contribuir para a evolução da comunidade brasileira da Cardano. E essa proposta aqui, no caso, de Raps Latam Brasil, é uma proposta que eu e o Thiago, a gente começou a conversar algumas semanas atrás, na verdade, cerca de 2 meses atrás. A Cardano está numa fase de desenvolvimento agora, chamada Voltaire, e ela é uma fase que trata sobre governança e de como a gente vai, como comunidade, né, um grupo de pessoas grande, como que a gente vai tomar decisões para mudanças no protocolo dos mais variados tipos. E, recentemente, a UD, que é a empresa responsável pelo desenvolvimento técnico da Cardano, junto com a Cardano Foundation e a Emurgo, eles criaram uma série de workshops, né? Eles convidaram a comunidade para serem hosts de workshops no mundo inteiro, onde a gente discutiu como que a comunidade gostaria que fosse implementada a governança na Cardano, a constituição, e esses workshops eram relacionados a uma implementação chamada CIP 1694. E esses workshops, alguns a gente realizou em português, foram 3 aqui no Brasil, e a gente discutiu muito como que a gente poderia participar aqui, como é que os representantes da comunidade Cardano no Brasil, né? Aqui nós temos 3 que são influentes nessa gravação, como que a gente poderia influenciar e orientar a comunidade Cardano em mudanças, em votações de mudanças de protocolo e diversos outros tipos de votações. Então, nessas conversas que eu tive com o Thiago algumas semanas atrás, a gente pensou em qual seria uma proposta interessante que a gente poderia começar a implementar o conceito de The Reps, que é o representante da comunidade, como se fosse um cargo político que recebe votos da comunidade
e a comunidade confia nela através do voto para que esse representante tome decisões de mudança de protocolo e realize várias votações de mudança na Cardano. Então, essas conversas que a gente fez foram para alinhar como que a gente deveria pensar nisso em relação à comunidade brasileira, e a gente chegou num consenso de que, no começo, a gente deveria adaptar uma fase exploratória, pegar o feedback da comunidade em relação a diversos aspectos do cargo de representante, o de rep, conflitos de interesse e áreas de interesse que o de rep poderia participar, considerando o contexto da comunidade brasileira, né? Então, essa proposta ela começou a tomar forma algumas semanas atrás, e o conceito dela é o seguinte: a gente vai realizar debates com a comunidade brasileira. Esses debates vão acontecer no Twitter Spaces, né, que é uma mídia bem inclusiva hoje para debates na comunidade, né? Somente através de áudio as pessoas podem participar. E vamos realizar em torno de 8 debates no Twitter Spaces, onde a gente vai, em cada space, abordar algum aspecto diferente de governança e da participação dos representantes na governança. Então, a gente vai debater, ouvir o feedback da comunidade brasileira. Todo o space ele vai ser gravado, vai ser disponibilizado em vídeos no YouTube, em mídias sociais, vai ser compartilhado. E a gente vai digerir esse conteúdo através de relatórios, e a gente vai fazer pesquisas de satisfação para coletar o feedback da comunidade a respeito dos debates que a gente realizou no Twitter Space. Cada Twitter Space vai gerar um debate diferente e vai gerar um feedback, um relatório e uma pesquisa de satisfação individual para a comunidade. E o objetivo é que a comunidade receba um pequeno incentivo financeiro, de acordo com o número de participantes, é claro, mas em torno de 30 a 50 reais, eu acho que é um valor que vai ser distribuído para cada pesquisa respondida no final dos debates, né? O debate a gente está prevendo que dure em torno de 1 a 2 horas no Twitter, e aí terá um formulário seguinte que a pessoa, caso ela responda, ela vai receber uma compensação financeira posterior. E todos esses debates, todo esse feedback que a gente coletar da comunidade vai ser colocado em relatórios individuais, e ao final do processo, depois de todos os debates realizados, a gente vai estabelecer um documento com diretrizes para a orientação dos futuros DREPs brasileiros que queiram participar ativamente no processo. Eles tenham uma base de informações e de áreas de interesse que a comunidade brasileira pensa serem importantes. Então, nesses debates, eu imagino que a comunidade indique áreas de interesse que elas achem mais interessante que a gente atue. Por exemplo, pode ser que eles indiquem que eles estão mais interessados em área de DeFi ou área de NFT, ou mudanças em relação à governança da Cardano em geral. Então, esses temas que forem mais observados, a gente vai debater sobre eles, vai ver os mais indicados em todos esses debates e vai, a partir daí, estabelecer a documentação e as orientações para orientação dos futuros DREPs no Brasil. Assim, eu tenho interesse de me tornar um DREP relacionado ao Catalyst, né?